Pra quem não sabe, há cerca de uns 9 ou 10 meses atrás, por aí, eu fiz um vídeo falando sobre o grande Aristóteles, que pra mim é o maior filósofo da antiguidade. Inclusive, esse foi um vídeo que deu muito certo aqui no canal, então depois vai lá ver. Foram mais de 220 mil visualizações, muito engajamento e tal. Uma coisa que me deixou muito surpreso até, porque assuntos desse tipo não costumam angariar muita relevância aqui no YouTube, mas esse foi super bem. E hoje eu vou falar daquele que foi o professor de Aristóteles. Eu vou falar de Platão. Então, por mais que Aristóteles tenha divergido em muitos pontos de Platão, ele teve muita influência platônica na elaboração de suas ideias. E junto com Sócrates, que por sua vez foi mentor intelectual de Platão, então veja como as coisas vão se interligando aqui, né? Estes três filósofos, ou seja, Sócrates, Platão e Aristóteles, são considerados os três principais filósofos da Grécia Antiga. E olha que muitos chegam a colocar Platão como fundador da filosofia no mundo ocidental. Pelo menos da forma como ela é hoje, né? Mas antes que você saia do vídeo por causa da enrolação, bora. Platão, que na realidade se chamava Arístocles, então não, o nome verdadeiro dele não era Platão. Platão, na verdade, era um apelido dele, que era em referência ao seu aspecto físico, pois Platão do grego quer dizer algo como ombros largos, costas largas. Ele nasceu por volta de 428 a.C. em Atenas, na Grécia, e viveu cerca de 80 anos de idade até 348 a.C. E veio de uma família muito nobre, uma família de muita influência na Grécia, já que ele era descendente de Solon, que era um dos 7 sábios da Grécia Antiga, que também era um estadista de grande destaque na política em Atenas. E por ter uma condição financeira favorável, Platão teve caminho livre para desenvolver sua filosofia, já que ele não precisaria pôr a mão na massa e o trabalho na época era visto como algo inferior e reservado aos escravos. Mas não pense que só por isso foram somente flores na vida de Platão, não. Ele teve que lutar por Atenas na fase final da Guerra do Peloponeso. E depois que Atenas, que Platão servia, foi derrotada, com o domínio espartano na região, Platão viveu sob a inescrupulosa tirania dos 30, um governo oligárquico que derrubou a democracia ateniense. Já com quase 30 anos de idade, mais ou menos, foi quando Platão conheceu Sócrates e se tornou seu discípulo. Sócrates era uns 40 anos mais velho que Platão, e como Sócrates já havia acumulado muito conhecimento até então, foi justamente ele quem iniciou e deu noções básicas a Platão sobre filosofia. Aí a partir daí eles se tornaram grandes amigos, se trocavam muitas ideias, e a influência exercida de Sócrates sobre Platão foi tão grande que Platão, em seus escritos, da forma como os filósofos gregos gostavam de fazer, ele desenvolvia suas teses em formas de diálogos, na qual Sócrates era o personagem principal. E desse jeito, Platão eternizou os ensinamentos do mestre Sócrates, que até a data da sua morte não havia deixado nenhum escrito sequer. Portanto, a maior parte do que sabemos hoje sobre Sócrates é devido a Platão, que redigiu sua história e as suas ideias. Com a idade já de 40 anos aproximadamente, e com uma bagagem intelectual já bastante consistente, Platão inaugurou em Atenas, num terreno que ele adquiriu, uma escola destinada a estudos filosóficos chamada Academia. E recebeu esse nome de academia, pois as reuniões entre mestres e alunos, e que rolava até uns exercícios físicos por lá, já que Platão era um atleta, ele era lutador, isso tudo se dava nos jardins de Academos, que foi um herói ateniense. E tanto que a palavra hoje, academia, que a gente tanto usa, né, advém justamente dessa escola fundada por Platão. Na Academia de Platão, a influência do método socrático na forma de se ensinar, na forma de se passar o conhecimento filosófico, era bastante presente. E a escolha do local também foi bem pensada por Platão, pois se tratava de um lugar muito tranquilo, com bastante vegetação natural e jardins. Então era um lugar ideal, um lugar muito bom para se retirar e se dedicar à filosofia. Além disso, nesse local haviam templos de cultos aos heróis e aos deuses gregos. Havia também um ginásio para a prática de esportes, coisas que eram muito importantes na formação de jovens gregos. Com isso, a Academia Platônica foi ficando cada vez mais conceituada na Grécia. O que fez com que Aristóteles, que para mim eu já disse é o maior filósofo da Era Antiga, que também era o discípulo mais prestigiado por Platão, apesar das divergências, escolhesse por aprender nesse lugar, por se tratar de um grande centro intelectual. E tal foi a influência de Platão que sua academia continuou a existir mesmo depois da sua morte. Assim sendo, a sua doutrina filosófica pôde se difundir amplamente pelo mundo ocidental, tendo sido influência até mesmo para Santo Agostinho, foi um dos pais da igreja e um dos maiores teólogos de todos os tempos. Então é isso, agora nós já sabemos o que se passou aqui mais ou menos na vida de Platão, né? Então chegou a hora de conhecermos também os seus pensamentos, as suas teorias e as suas ideias mais notáveis.
E claro, nós não podemos deixar de falar sobre o idealismo. E podemos dizer com toda certeza que o idealismo platônico é o que há de mais marcante em toda a filosofia desenvolvida por Platão. No idealismo concebido por Platão, aliás, foi Platão quem desenvolveu e sistematizou primeiro as bases do idealismo, em sua teoria das formas, ou também pode ser chamada de teoria das ideias, as formas abstratas, ou seja, aquelas coisas que não são materiais e que são acessíveis somente pelo intelecto. Na visão de Platão, esse tipo de forma não material são as que possuem o tipo mais elevado e fundamental de realidade, por serem puras, substanciais e imutáveis, mesmo não tendo existência física. E por outro lado, o nosso conhecimento sobre a matéria, ou seja, as coisas do mundo sensível e que podem ser acessíveis pelos sentidos, ou seja, as coisas que podem ser vistas pelos olhos, apalpadas pelas mãos, cheiradas pelo nariz, degustadas com o paladar. Tudo isso não passa de um conhecimento enganoso, pois, segundo Platão, aquilo que conhecemos por meio de nossos órgãos sensoriais, que são falhos, são meras ilusões e, portanto, são conhecimentos inferiores. E nós temos até um ditado popular para isso, né, que é as aparências enganam, e Platão era um adepto desse tipo de visão. Portanto, na visão dele, aquilo que nós podemos confiar como sendo um conhecimento ideal, um conhecimento consistente, advém do mundo das ideias, que de acordo com Platão seria uma instância metafísica superior ao mundo material em que nós estamos inseridos e que só poderia ser alcançada através do nosso intelecto, através da razão humana. Então, resumindo, conhecimento por vias intelectuais, na visão de Platão, seria algo puro e superior, e conhecimento sobre a matéria, e por vias sensoriais, nesse caso, seria algo enganoso e, portanto, inferior. E por causa desse tipo de inferência, muitos chegam a dizer que Platão era um racionalista. Mas Platão também circundou a área da dialética, ele era um grande aderente de métodos dialéticos no desenvolvimento de suas teses, lembrando que a dialética é uma técnica de se descobrir a verdade, contrapondo ideias opostas. Então você pega uma tese e a antítese dela, ou seja, a ideia oposta a ela, e traça uma síntese, ou seja, uma conclusão com aquilo que lhe é mais razoável. E Platão apreciava muito esse método dialético. A obra A República talvez seja a obra mais conhecida de Platão, e basicamente ela é como uma descrição platônica de como seria um paraíso terrestre, uma sociedade ideal. Então, nessa teoria política de Platão sobre uma sociedade justa, ele percorre por uma divisão da sociedade em classes, mas não classes do jeito que nós concebemos hoje, mas sim grupos que se dedicariam a áreas diferentes da dinâmica social, porém ainda com uma forte tendência igualitarista no pensamento de Platão. Então nós teríamos uma classe primária de pessoas encarregadas de produzir e de distribuir bens e serviços à comunidade, então seriam agricultores, artífices e comerciantes. Nós teríamos também uma classe militar que se encarregaria da defesa, e por último, a classe que estaria acima de todas as outras, que seria a classe dos filósofos governantes. Isso mesmo, então, segundo Platão, como os filósofos são as pessoas mais capacitadas, mais iluminadas intelectualmente, então, nesse caso, deveriam ser eles as pessoas que deveriam decidir pelos rumos da sociedade. Muitas outras obras de Platão foram e são muito influentes na forma como a filosofia grega e, por conseguinte, o Ocidente se desenvolveu. Cerca de 30 dessas obras em formato dialogal chegaram aos nossos dias, e dentre elas nós podemos destacar a Apologia de Sócrates, em que Platão trata dos últimos momentos da vida de seu mestre Sócrates, quando ele foi acusado de corromper a juventude de Atenas, julgado e condenado à morte, e no caso a intenção de Platão nesse diálogo era defender Sócrates. O Banquete, aqui Platão discorre sobre sua visão acerca do amor ideal e do bem. Fédon, que é sobre a imortalidade da alma e a constituição metafísica do homem. Hípias Maior, esse é um texto onde Platão expõe suas concepções estéticas sobre aquilo que ele acredita ser o belo e sobre as artes no geral. E Hípias Menor, e aqui temos um diálogo onde é discutida a questão da mentira, a verdade e o caráter. E enfim, chegamos ao fim de mais um vídeo sobre grandes personalidades históricas. E Platão, mesmo após quase 2.400 anos após a sua morte, ainda é bastante comentado e bastante prestigiado até hoje em dia. E não é pra menos, né? Hoje é muito mais fácil a gente se aprofundar sobre questões filosóficas, depois que as bases já estão todas aí, né? E a informação também não são muito acessíveis. Mas imagina 24 séculos atrás, onde era tudo mato e ninguém ainda tinha desenvolvido os fundamentos, onde ninguém tinha desenvolvido teses tão bem elaboradas.
Então, por mais que alguns pontos da filosofia grega já estejam devidamente superados, isso em quase nada retira o mérito daqueles primeiros grandes pensadores da humanidade, que em grande parte, nós podemos dizer, foram os que nos tiraram de um estado de incivilidade. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!